Entre São Paulo e o Rio de Janeiro, há um trecho em que a rodovia muda de comportamento e a viagem deixa de ser apenas deslocamento para se tornar travessia. A pista se inclina, o ritmo diminui, os caminhões ocupam a faixa da direita e o motorista percebe que entrou na serra. É ali, na Serra das Araras, que a principal ligação rodoviária do país está sendo remodelada. Esse traçado foi concebido em outra época, quando o volume de veículos era menor. Mas hoje, a estrada permaneceu praticamente a mesma, enquanto o país mudou ao seu redor. Atualmente, esse trecho passa por uma transformação profunda. Uma intervenção de grande escala executada com a rodovia em pleno funcionamento. Neste vídeo, você verá como essa obra está sendo feita, como está seu andamento e quando será totalmente finalizada. A Serra das Araras está localizada no sul do estado do Rio de Janeiro, entre os municípios de Piraí e Paracambi, em um ponto estratégico da Via Dutra, onde a rodovia precisa vencer a escarpa da Serra do Mar para conectar as duas maiores regiões metropolitanas do país. O segmento serrano se estende aproximadamente do quilômetro 225 ao quilômetro 233 da rodovia, totalizando cerca de 16 quilômetros de traçado, tradicionalmente divididos em 8 quilômetros de subida e 8 quilômetros de descida. Ao longo desse percurso relativamente curto, a estrada supera um desnível próximo de 400 metros, comprimido em uma sequência contínua de curvas fechadas, inclinações acentuadas e declives prolongados, características típicas de estradas de montanha abertas no início do século XX. Esse desenho começou a ser implantado em 1928, quando o Brasil ainda dava seus primeiros passos na cultura rodoviária e o automóvel era a exceção, não regra. Naquele contexto, os veículos eram menores, os motores menos potentes e o volume de tráfego incomparavelmente mais baixo. O problema é que o país mudou, enquanto o traçado permaneceu praticamente o mesmo. Ao longo das décadas, a Via Dutra se consolidou como a principal ligação rodoviária entre São Paulo e Rio de Janeiro, absorvendo o crescimento urbano, industrial e logístico do eixo mais dinâmico do Brasil. Caminhões articulados, carretas de grande porte, ônibus de transporte interestadual e veículos leves passaram a disputar espaço em um traçado que nunca foi dimensionado para esse nível de demanda. Hoje, cerca de 390 mil veículos cruzam mensalmente a Serra das Araras, e mais de um terço desse fluxo é composto por caminhões de carga, o que amplifica qualquer limitação geométrica existente. Essa incompatibilidade entre relevo, traçado antigo e tráfego moderno transformou a serra em um dos principais gargalos da Dutra. Curvas fechadas, associadas a longos declives, impõem esforço excessivo aos sistemas de freio, especialmente em veículos pesados, enquanto a falta de capacidade de ultrapassagem faz com que qualquer redução de velocidade se converta rapidamente em congestionamentos que se estendem por quilômetros. Ao longo do tempo, o trecho passou a concentrar acidentes, tombamentos e bloqueios frequentes, com impactos que não se limitam à serra, mas reverberam por todo o corredor São Paulo-Rio. A duplicação da Serra das Araras representa uma das intervenções rodoviárias mais complexas em andamento no Brasil, não apenas pelo volume de investimentos envolvidos, mas pela necessidade de reconstruir integralmente um trecho de serra, mantendo a principal ligação entre São Paulo e Rio de Janeiro em operação permanente. O projeto prevê um investimento aproximado de R$ 1,5 bilhão para reconfigurar cerca de 16 quilômetros da Via Dutra, transformando um traçado antigo de montanha em uma rodovia moderna, compatível com o fluxo logístico atual do país. A rodovia passará a contar com 8 faixas de rolamento, sendo 4 por sentido, além de acostamentos contínuos e faixas de segurança, o que permite maior capacidade, melhores condições de ultrapassagem e resposta mais rápida a incidentes. Ao longo do trecho, o projeto inclui a construção de 24 viadutos que somam aproximadamente 4.503 metros de extensão, permitindo que a rodovia atravesse vales e desníveis profundos com geometria mais suave e menor inclinação longitudinal. Além das pistas principais, o escopo contempla 2 rampas de escape para veículos pesados, 3 passarelas para pedestres e a implantação de uma via marginal no sentido São Paulo, voltada ao tráfego local e à separação de fluxos.
O projeto também incorpora pontos de ônibus e reorganização de acessos, reduzindo interferências diretas na pista principal. Do ponto de vista construtivo, a obra se apoia em 3 grandes frentes técnicas: terraplenagem e desmontes de rocha, estruturas de contenção e obras de arte especiais. A etapa da terraplenagem é particularmente crítica devido à geologia da Serra do Mar, caracterizada por maciços rochosos resistentes intercalados com solos instáveis. O planejamento prevê desmontes de rocha na ordem de centenas de milhares de metros cúbicos, com estimativas técnicas que chegam a cerca de 600 mil metros cúbicos ao longo de toda a obra. Entre junho de 2024 e o final de 2025, já haviam sido executados cerca de 200 desmontes controlados, gerando mais de 350 mil metros cúbicos de material rochoso. Esse material não é descartado. Ele é encaminhado para centrais de britagem instaladas no próprio canteiro, onde é transformado em brita, pó de pedra e macadame, sendo reaproveitado em camadas de aterro, base de pavimento e outras estruturas da rodovia. Cada detonação exige planejamento detalhado, com interdições temporárias na pista de subida em janelas previamente definidas, de forma a garantir segurança aos usuários e continuidade da operação da Dutra. Outro eixo essencial da obra são as estruturas de contenção, responsáveis por estabilizar os taludes e garantir a segurança da rodovia ao longo do tempo. O projeto prevê cerca de 93 estruturas de contenção, incluindo solo grampeado, cortinas atirantadas, muros estruturais e gabiões. Em números, isso representa aproximadamente 68.830 metros quadrados de solo grampeado e cerca de 2.730 metros quadrados de cortinas atirantadas, formando um sistema contínuo de estabilização da encosta, capaz de conter quedas de blocos e movimentos de massa típicos de áreas de serra. As obras de arte especiais concentram parte significativa da complexidade técnica. Um dos marcos iniciais foi a liberação do primeiro viaduto ao tráfego, com 50,8 metros de extensão, construído em cerca de 5 meses. A estrutura utilizou 5 vigas pré-moldadas de 41,8 metros, cada uma com um peso aproximado de 120 toneladas, apoiadas sobre 24 estacas raiz. Apenas nesse viaduto foram empregados cerca de 750 metros cúbicos de concreto e 110 toneladas de aço. Para viabilizar a execução sem interromper o tráfego, foi implantado um desvio operacional de aproximadamente 650 metros, utilizando 2 faixas da nova pista, enquanto a pista existente passava por intervenções. No total da obra, os volumes impressionam. Estão previstos cerca de 129 mil metros cúbicos de concreto e aproximadamente 16,5 milhões de quilos de aço, destinados à construção de viadutos, rampas de escape, passarelas, contenções e fundações profundas. Complementando a infraestrutura física, o projeto incorpora sistemas modernos de operação e segurança, com iluminação total em LED ao longo do trecho, câmeras de monitoramento, detecção automática de incidentes e painéis de mensagem variável integrados ao Centro de Controle Operacional. Em fevereiro de 2026, a duplicação da Serra das Araras já deixou de ser uma obra de preparação e entrou definitivamente em sua fase de consolidação. O canteiro passou a ocupar praticamente todo o trecho em transformação, com frentes simultâneas de terraplenagem, contenções, montagem de estruturas e implantação de desvios operacionais. O estágio atual da obra é descrito por 2 leituras complementares, que ajudam a entender o momento exato do projeto. Em 15 de janeiro de 2026, durante vistoria oficial do Ministério dos Transportes, o governo federal divulgou que a obra havia atingido aproximadamente 52% de execução física. Na mesma ocasião, foi anunciado um marco importante no cronograma: a previsão de entrega dos primeiros 4 quilômetros da nova pista de subida no sentido Rio-São Paulo ao longo do segundo trimestre de 2026. Esse trecho inicial representa a primeira materialização concreta do novo traçado em operação definitiva, indo além de desvios temporários e estruturas isoladas. Já a concessionária responsável pela obra, a CCR Rio SP, passou a trabalhar publicamente com um percentual superior, indicando avanço físico acima de 60%
no início de 2026. Essa diferença não é incomum em obras dessa escala e reflete metodologias distintas de medição, além da sobreposição de etapas construtivas. Enquanto o indicador governamental tende a considerar marcos globais do contrato, a concessionária incorpora o avanço acumulado de frentes específicas, como contenções, desmontes de rocha e fundações profundas, que não aparecem imediatamente na superfície da rodovia. O ritmo de execução também passou por ajustes relevantes no início de 2026. Para manter o cronograma, a concessionária ampliou o calendário de desmonte de rocha, incluindo operações aos sábados, além das janelas já utilizadas de segunda a quinta-feira. Essas detonações continuam concentradas principalmente na pista de subida, com interdições temporárias cuidadosamente programadas e sujeitas a cancelamento em caso de condições climáticas adversas, como chuvas intensas ou instabilidade do solo. Esse tipo de restrição mostra que, mesmo com um avanço significativo, a obra ainda enfrenta os limites impostos pelo ambiente da serra. Na prática, o estágio atual pode ser descrito como um período de transição. Grande parte das estruturas que definem o novo traçado já está em fase avançada ou concluída, enquanto outras ainda dependem de liberações sucessivas de terreno e estabilização das encostas. O foco do canteiro deixa de ser apenas preparar a montanha e passa a ser conectar os elementos construídos em uma geometria contínua, capaz de receber tráfego definitivo. Quando se observa o horizonte de conclusão, duas projeções seguem em circulação. O cronograma contratual original, divulgado desde o lançamento da obra, prevê um prazo total de aproximadamente 52 meses, com a entrega das pistas ocorrendo de forma escalonada, primeiro no sentido São Paulo e depois no sentido Rio de Janeiro, situando a conclusão completa entre 2028 e 2029. Essa continua sendo a referência institucional mais conservadora e formal. Ao mesmo tempo, declarações da concessionária e reportagens econômicas publicadas ao longo de 2025 e início de 2026 passaram a mencionar a possibilidade de antecipação do término da obra para 2027, em alguns casos citando marcos como março daquele ano. Essa projeção mais otimista está diretamente ligada ao ritmo observado nos primeiros 2 anos de execução e à estratégia de intensificação das frentes de obra, embora ainda dependa de fatores críticos como condições climáticas, estabilidade geotécnica e manutenção das janelas operacionais na rodovia. Quando a nova Serra das Araras estiver plenamente em operação, a mudança mais perceptível será na previsibilidade. Um trecho historicamente associado à lentidão, interrupções e risco passará a operar com capacidade compatível com o volume de tráfego que recebe diariamente, reduzindo a dependência de condições pontuais e o efeito dominó causado por qualquer redução de velocidade. A ampliação do número de faixas e a melhoria da geometria permitirão que veículos leves e pesados convivam com menor interferência mútua, especialmente nos trechos de subida, onde hoje a velocidade média cai drasticamente. As estimativas divulgadas indicam que a velocidade média no trecho deve praticamente dobrar em relação ao padrão histórico, com ganhos diretos de tempo que podem chegar a cerca de 25% na subida e até 50% na descida, dependendo do fluxo e das condições operacionais. Em um corredor por onde passam aproximadamente 390 mil veículos por mês, mais de um terço deles caminhões, essa economia de tempo não se limita ao motorista individual, mas se converte em eficiência logística em escala nacional. Cada minuto eliminado da travessia da serra representa menor consumo de combustível, menor desgaste de veículos, maior confiabilidade de prazos e redução de custos em cadeias produtivas inteiras. O impacto da segurança tende a ser igualmente significativo. A combinação de curvas mais suaves, faixas adicionais, acostamentos contínuos e rampas de escape reduz a probabilidade de tombamentos e falhas de frenagem em declives prolongados. Em escala regional, a obra influencia diretamente a mobilidade e a economia de uma área que concentra cerca de 20 milhões de pessoas entre o eixo fluminense e paulista. Durante a execução, milhares de empregos diretos e indiretos foram gerados, além de arrecadação significativa de impostos, mas o principal legado está na operação de longo prazo. Uma Serra das Araras mais fluida reduz a vulnerabilidade do principal corredor rodoviário do país e atualiza sua infraestrutura para as próximas décadas. Mas e você? O que você acha da transformação da Serra das Araras e do impacto dessa obra no corredor São Paulo-Rio? Comente!
Este é o Urbana. Deixe seu like, inscreva-se e assista a um vídeo anterior.